Bom, vamos começar com o BDD, tá? Eu vou abrir essa ramificação aqui e ela é bem grande, que eu fiz questão de detalhar bastante sobre o BDD, tá? Nós vamos começar aqui em cima, tá? Onde eu vou explicar para vocês o que é o BDD, né? O BDD é uma sigla para Behavior Driven Development, né? Ou a gente traduzindo para o português, né? É o desenvolvimento orientado ao comportamento, tá? Nós temos vários tipos de sigla, né? Nós temos BDD, nós temos TDD, nós temos ATDD, nós temos vários tipos de sigla para metodologias, né, diferentes, né? Até eu posso trazer para vocês em uma outra live o que são essas várias dessas siglas que a gente utiliza, tá? Então, a gente já começa entendendo que o BDD uma metodologia voltada para a orientação ao comportamento do cliente, né? Então, ok, já começamos a entender isso. Então, a gente, esmiuçando um pouquinho mais, a gente entra naquilo que busca definir o comportamento do usuário na aplicação. Ok. Né? Então, toda a descrição dela, todo o desenvolvimento, toda a parte do ciclo de desenvolvimento sempre vai ser pensando no comportamento do usuário na aplicação. Né? E isso é uma metodologia de processo para definir funcionalidades. Ok, então eu já começo a ter o primeiro spoiler de tudo o que é o BDD, né? Então, eu já começo a entender que o BDD, ele não é uma prática de desenvolvimento, e sim uma metodologia de processo para definir funcionalidades na aplicação. E aí, com isso, a gente vem para a próxima parte, né? Que uma característica do BDD é que ele é uma evolução do TDD, tá? Que o TDD é o quê? O Test Driven Development, ou seja, o desenvolvimento orientado a testes, né? É a famosa metodologia utilizada para testes unitários, tá? Onde o desenvolvedor utiliza o TDD, a estrutura do TDD, para realizar seus testes unitários. E como que isso é feito? Isso é feito através de 3 ciclos, tá? O TDD ele é feito, primeiro você escreve o teste unitário, o desenvolvedor vai lá, escreve o teste unitário. Depois ele cria o código para satisfazer aquele teste unitário. Ele vai criar um código bem simples, tá? É bem simples o código. Ele vai escrever o teste unitário, né, que é as validações dos critérios de aceite, das regras de negócio. Ele vai escrever um código simples que passe que a execução do teste passe. E na terceira etapa, né, no terceiro ciclo, o que ele vai fazer? Ele vai começar a refatorar o código, porque ele fez um código simples para passar o teste unitário que ele construiu. E nessa terceira etapa, ele vai refatorar o código, deixando o código mais robusto, mais performático e que preze pelas qualidades, né, relativas à linguagem de programação que ele está utilizando. Então, essas são as 3 etapas, os 3 ciclos do TDD, né? Que é a metodologia utilizada para teste unitário. E aí, com isso, agora, nessas 2 etapas, a gente já entendeu o que é o BDD e que ele é uma evolução desse TDD. Mas, Priscila, como é que ele é feito? Tá? O Dan North, né, ele estabeleceu o BDD como a regra dos 3 amigos. Porque como a gente falou lá em cima, o BDD ele não é algo de desenvolvimento, ele é uma metodologia para definir funcionalidades, né? Para escrever melhor a funcionalidade do sistema. Então, Dan North, ele pegou e disse assim, olha, essa metodologia é baseada na regra dos 3 amigos. E quem são esses 3 amigos? Nada mais é do que o PO, o Product Owner do produto, o QA e o desenvolvedor. Essas 3 pessoas juntas, esses 3 amigos vão sentar, vão conversar e vão definir a funcionalidade de uma forma que fique bem escrita, bem documentada e fique clara, tá? E aí esses 3 amigos têm como objetivo esclarecer o que testar, como iniciar e por que falha. Quando esses 3 amigos se sentam para definir uma funcionalidade, eles vão pensar o seguinte, né? Eu tenho a funcionalidade de login. O que eu vou testar nessa funcionalidade de login?
como que eu vou realizar esses testes? Seja testes unitários, testes funcionais, testes não funcionais, testes automatizados. Essas 3 pessoas sentam e fazem essa definição dessa estratégia de como testar. Também é discutido como iniciar. Como que eu vou iniciar o desenvolvimento? Como que eu vou iniciar a arquitetura? Como que eu vou estruturar toda a base, todo o pilar? Eu vou precisar construir, um microserviço, eu vou construir um monolito, o front-end vai ser em React, o front-end vai ser em Flutter, ou o front-end vai ser usando N linguagens. Então, tipo, nessa parte também é definido como iniciar. E depois também é possível discutir nessa metodologia o porquê das falhas, né? Que é algo muito importante, que na maioria das vezes a gente faz o ciclo de desenvolvimento, o desenvolvedor desenvolve, o que atesta, abre defeito, é corrigido, mas em nenhum momento se para analisar o porquê que aquele defeito aconteceu. Né? Que aí é o que se a gente for entrar mais a fundo, a gente pode colocar aqui o porquê da falha, a gente pode colocar diagrama de causa-raiz, né? O processo de encontrar a causa-raiz do defeito, né? Que é um processo que pode ser definido dentro do time, que auxilia muito nessa fase de entender o porquê falhou. Essa falha foi no levantamento de requisitos, essa falha foi num banco, essa falha foi no servidor, ou essa falha foi no próprio desenvolvimento, que um teste unitário não estava bem feito. Então, a gente procura entender a causa daquela falha, a causa daquele defeito, para que aquela causa seja corrigida e aquele erro não passe a não acontecer mais, tá? É uma parte do ciclo de desenvolvimento de software muito importante, porém, não é todas as empresas que têm essa maturidade e que têm esse momento de pausa do desenvolvimento para discutir sobre isso, tá? E também, né, o BDD ele tem uma escrita, né? Além de ter os 3 amigos, ter um objetivo, ele tem um formato de escrita, né? E esse formato de escrita, ele preza muito por escrever a funcionalidade, escrever os critérios de aceite, estabelecer as regras de negócio, escrever os casos de teste, escrever os testes unitários, né? Eu vou até descrever toda essa parte aqui, para ficar mais claro, né? A sua escrita, você vai descrever a funcionalidade, você vai estabelecer critérios de aceite, cenários de teste, testes unitários. A gente também entra em testes automatizados aqui. Então, tudo o que envolve dentro dessa metodologia, né, que é o BDD, ele é exatamente isso, é uma forma de você trabalhar buscando atender as funcionalidades do sistema. E aí, tudo que tiver em volta, toda a parte do ciclo de desenvolvimento que está em volta disso é englobado no BDD. Né? Nós temos também, se a gente for colocar numa metodologia ágil, a gente pode colocar aqui um time que trabalha com PO, Dev, QA, trabalhando num grooming, né, que é trazer uma funcionalidade e esmiuçar essa funcionalidade através, né, do que testar, como testar e como iniciar, né, e sair dessa reunião de grooming com uma funcionalidade bem descrita, estabelecendo critérios de aceite, cenário de teste, testes unitários e também a possibilidade da automação de testes, quando a gente fala de ciclo de desenvolvimento de integração contínua, né? Então, o BDD preza tudo isso. Ele não é uma forma, né? O BDD é testes automatizados, ou o BDD é uma forma de testes unitários. O BDD é uma metodologia, né, de unir esses 3 amigos e documentar e estruturar todo o sistema, tá? E aí nós também temos algumas vantagens aqui, né? Umas vantagens bem curtinhas, assim, mas que são as principais, né? As vantagens de utilizar o BDD, essa metodologia de BDD dentro do seu time, a principal delas é a comunicação, porque quando você junta Product Owner, você junta desenvolvedor e você junta QA, você junta 3 visões diferentes do sistema e a comunicação se torna clara e linear, porque todo mundo senta, conversa, esclarece e fazendo dessa forma faz com que todo mundo fique nivelado tecnicamente sobre aquela história, sobre aquela funcionalidade, sobre aquela demanda.
Em consequência disso, de ter essa comunicação clara e linear, você consegue ter essa visão como um todo, né? Você pega e tem a visão como um todo do sistema. Você que consegue ter a visão de negócio e consegue também ter a visão de desenvolvimento, você consegue ter essa troca de começar a entender um pouquinho mais sobre o lado do desenvolvedor. O PO tem a visão de QA e de desenvolvedor, e o desenvolvedor tem a visão do QA e do PO, né? Então todo mundo começa a ter essa visão como um todo. Sai daquela caixinha de eu sou só dev, eu tenho que buscar só entender sobre o meu código, ou eu sou QA, só tenho que entender sobre testes, e o PO só tem que entender sobre negócios. Você para de ficar assim na sua baia, só olhando para o que precisa, vamos dizer assim, o que precisa, e passa a olhar como um todo, entender o trabalho e tudo que influencia na entrega daquela funcionalidade para o cliente. E outra vantagem super importante são as documentações dinâmicas, né? Porque quando a gente fala de documentação, não é só a documentação esclarecida pelo PO lá da área de negócio, falando o que é aquela funcionalidade. Quando a gente utiliza essa formação do BDD, a documentação se torna dinâmica porque tu tem uma visão de negócio escrita pelo PO, você tem uma visão de desenvolvimento feito pelo desenvolvedor e tem a visão de QA, né, que são os seus testes, né, são os critérios de aceite, são os testes. Então, você consegue construir uma documentação super dinâmica e que abrange tudo, fica uma documentação muito completa, tá? E a gente aqui, né, eu decidi trazer uns exemplos, né, de como que pode ser escrito. E aí que começa a aparecer as primeiras confusões, né? Que aí tu vai pensar assim, tá, Pri, mas tu me trouxe um exemplo de uma escrita em Gherkin. Sim. Por quê? O Gherkin é uma forma de escrita, uma linguagem de escrita universal. Então, você consegue escrever a sua documentação dessa metodologia, né, de BDD, essa metodologia de funcionamento, você consegue escrever utilizando o Gherkin. Por quê? Porque fica uma linguagem universal. Então, através dessa formato de escrever, do Gherkin, você pode trazer ela para a sua documentação dinâmica, mostrando, né, o dado, o quando, então. Né, que o dado é a situação inicial da onde você está, da onde vai acontecer aquela ação. O quando é a ação principal que vai gerar uma validação, e o então é a descrição desse resultado da ação, que é o quando, tá? E aí eu decidi trazer aqui para fechar, né, todo esse ciclo do BDD, que a gente já entendeu que é uma metodologia, né, de desenvolvimento. Ele não é uma automação, ele não é uma escrita, ele não é um teste unitário, e sim ele é uma metodologia. Então, como a gente entendeu que descreve funcionalidade, descreve teste, a gente debate como desenvolver, eu decidi trazer a parte final, que são, se eu for automatizar esse fluxo, quais os frameworks que eu posso utilizar? E aí, gente, não tem restrição. Aqui eu coloquei alguns, né? Que você pode utilizar o Cucumber, você pode utilizar REST Assurance, você pode usar Robot, Cypress, Selenium, Postman ou qualquer outro framework. Porque o framework não vai modificar o BDD. Porque o framework é um step utilizado dentro dessa metodologia para automatizar o seu cenário, certo?